O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 06 de maio, nós nos reunimos mais uma vez diante do Evangelho de hoje. E antes de qualquer palavra mais profunda, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, desacelerar por dentro. Talvez o seu dia já tenha começado com muitas vozes, muitas preocupações, muitas exigências. E por isso, este momento chega como um espaço de acolhimento para a sua alma. Eu não sei como você chegou até aqui, mas sei que ninguém procura uma palavra de Deus por acaso. Sempre existe algo dentro do coração pedindo por direção, por consolo, por sentido. Talvez você nem tenha conseguido explicar isso claramente, mas existe uma parte sua que precisava parar e ouvir algo diferente do barulho do mundo. E se essa palavra já começou a tocar você de alguma forma, eu quero te convidar com muito carinho a um gesto simples, mas cheio de significado. Deixe o seu like neste vídeo. Pode parecer pequeno, mas isso permite que esta oração alcance outras pessoas que também estão precisando de fé, de paz e de esperança. Talvez, sem perceber, você esteja sendo instrumento para que Deus toque outro coração hoje. Agora, voltando para este momento, eu sinto que preciso falar com você que está cansado de uma maneira silenciosa. Não é um cansaço apenas físico, é um cansaço que vem de dentro, de carregar pensamentos repetidos, preocupações que não se resolvem, sentimentos que você não consegue simplesmente desligar. Talvez você tenha dormido, mas não descansou. Talvez tenha acordado já com a mente acelerada, tentando prever tudo o que pode dar errado, tentando segurar tudo sob controle, e isso vai consumindo a energia antes mesmo do dia realmente começar. Há pessoas que continuam funcionando, trabalhando, cuidando de tudo, mas por dentro estão esgotadas. E o mais difícil é que esse tipo de cansaço quase ninguém percebe. E é exatamente para esse lugar escondido que o Evangelho de hoje se dirige. O texto nos mostra Jesus falando de si mesmo como o pão da vida. E isso não é apenas uma imagem bonita, é uma resposta profunda para a fome que muitas vezes a gente não sabe nomear, porque nem toda fome é de alimento. Existe uma fome de paz, uma fome de sentido, uma fome de descanso interior. Existe uma necessidade de algo que preencha o vazio, que nenhuma conquista externa consegue preencher totalmente. Talvez você já tenha tentado resolver isso de várias formas. Tentou se distrair, tentou se ocupar, tentou ser mais forte, tentou ignorar o que sentia, mas a sensação volta. E Jesus, olhando para essa realidade tão humana, diz algo que atravessa o tempo e chega até você hoje. Quem vem a mim não terá mais fome. Essa frase não significa ausência de problemas, mas presença que sustenta. Significa que existe um lugar onde a alma pode finalmente encontrar descanso. Talvez você tenha buscado esse descanso em muitas coisas ao longo do tempo, e algumas até ajudaram por um momento, mas não permaneceram, e isso pode ter gerado dentro de você uma certa frustração
como se nada fosse suficiente. Mas hoje Deus te conduz para um encontro diferente, não com uma solução imediata para tudo, mas com uma presença que muda a forma como você atravessa tudo. E talvez essa seja a cura que o seu coração mais precisa agora. Permaneça comigo, porque no próximo trecho nós vamos continuar mergulhando nessa mesma direção, permitindo que essa palavra vá alcançando ainda mais profundamente o seu interior, sem quebrar esse fluxo de acolhimento que começou aqui. E é nesse ponto tão humano, tão frágil, que o Evangelho começa a se revelar de um jeito diferente, não como uma história distante, mas como um espelho daquilo que você está vivendo agora. O Evangelho de hoje nos leva a um momento em que muitos já tinham perdido a esperança de compreender o que Deus estava fazendo, um momento em que tudo parecia confuso demais para fazer sentido. E é justamente aí que Jesus entra, não para explicar tudo de uma vez, mas para caminhar junto, passo a passo. Dentro daquilo que ainda não foi resolvido, talvez você esteja esperando respostas claras, soluções imediatas, sinais fortes que mudem tudo de uma vez, mas o que o Evangelho nos mostra é um Deus que não invade, que não força, que não atropela o tempo do coração. Ele se aproxima devagar, respeitando o seu ritmo, respeitando a sua dor, respeitando até mesmo o seu silêncio. Ele não exige que você esteja bem para se fazer presente. Ele entra exatamente onde você está, como você está. E isso muda tudo. Porque muitas vezes a gente acha que precisa melhorar primeiro para depois se aproximar de Deus. A gente acredita que precisa organizar a vida, resolver os problemas, controlar as emoções, para então poder rezar com verdade. Mas o Evangelho de hoje nos lembra que não é assim que Deus age. Ele não espera a casa arrumada. Ele entra no meio da bagunça. Ele não espera o coração tranquilo. Ele entra no meio da tempestade. Quantas vezes você tentou esconder o que sente, até mesmo de Deus? Quantas vezes você começou uma oração e parou no meio porque não sabia o que dizer? Quantas vezes você sentiu que não tinha palavras suficientes? Fé suficiente, força suficiente, e mesmo assim, você está aqui. Isso já diz muito. Isso já é um sinal de que, mesmo em meio ao cansaço, o seu coração continua buscando. E sabe o que é mais bonito? Deus não ignora esse pequeno movimento. Ele não despreza esse esforço silencioso que ninguém vê. Pelo contrário, ele valoriza cada passo, cada tentativa, cada respiração que você dá em direção a Ele, mesmo quando você acha que não está indo para frente. Deus vê o quanto você está tentando. O Evangelho de hoje também nos mostra algo que muitas vezes passa despercebido. Jesus não aparece apenas para os fortes, para os seguros, para aqueles que estão cheios de fé. Ele aparece justamente para aqueles que estão confusos, inseguros, com medo, com dúvidas. Ele se revela no meio da vulnerabilidade, não fora dela. Isso significa que o seu momento atual, com todas as suas incertezas, não é um obstáculo para Deus agir. Na verdade, pode ser exatamente o lugar onde Ele quer se encontrar com você. Não quando tudo estiver resolvido,
Mas agora, no meio do processo, no meio da caminhada, no meio do que ainda dói. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou perceber essa presença? E a resposta não vem como uma fórmula pronta, mas como um convite simples. Comece prestando atenção nos pequenos sinais. Deus nem sempre fala alto. Às vezes, Ele se manifesta no silêncio que acalma, na força que surge quando você achava que não tinha mais, na paz discreta que aparece, sem explicação. Talvez tenha sido naquele momento em que você quis desistir, mas algo dentro de você disse: aguenta mais um pouco. Talvez tenha sido naquela conversa inesperada, naquela palavra que chegou na hora certa, naquele instante em que você respirou fundo e conseguiu continuar. Tudo isso pode ser Deus passando pela sua vida de um jeito silencioso, mas real. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você muda. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você já não está mais enfrentando tudo sozinho. Existe uma presença que sustenta, que acompanha, que permanece, mesmo quando tudo parece incerto. Então, neste momento, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, sem pressão, sem exigência, sem precisar ser perfeito. Apenas feche os olhos por alguns segundos. Se pula e diga no seu coração, do seu jeito, Senhor, fica comigo. Não precisa de mais nada. Não precisa de frases longas. Apenas isso. Fica comigo. Porque no fundo, é isso que o seu coração está pedindo. Não uma solução imediata para tudo, mas uma presença que não vai embora. E é exatamente isso que Deus promete no Evangelho. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar com você em cada uma delas. E se você permitir, se você abrir esse pequeno espaço dentro de você, mesmo que seja só um pouco, ele entra não com barulho, não com imposição, mas com uma presença que transforma de dentro para fora, devagar, no tempo certo, do jeito certo. E talvez hoje não seja o dia de entender tudo, talvez hoje seja apenas o dia de confiar um pouco mais, de respirar um pouco mais leve, de dar mais um passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. E está tudo bem. Deus não está com pressa, Ele está com você. E quando você começa a aceitar essa presença, sem tentar controlar tudo, sem exigir de si respostas que ainda não chegaram, algo dentro de você vai se reorganizando de maneira silenciosa. Não é uma mudança brusca, não é algo que todo mundo percebe de fora, mas é real. É como se, aos poucos, o peso que parecia impossível de carregar deixasse de esmagar e passasse a ser sustentado junto com você. O Evangelho continua nos mostrando exatamente isso, que Deus não entra na nossa história para apagar tudo o que aconteceu, mas para dar um novo sentido ao que parecia perdido. Ele não nega a dor. Não finge que o sofrimento não existiu, mas transforma o modo como você atravessa tudo isso. E isso é profundamente diferente de tudo que o mundo costuma oferecer. O mundo pede resultados, pressa, por força constante, respostas rápidas. Deus oferece presença, paciência,
caminho. Enquanto o mundo diz, resolva, Deus diz, permaneça. Enquanto o mundo cobra explicações, Deus sustenta o seu coração no meio daquilo que ainda não foi explicado. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento agora, um tempo em que nada parece claro, em que as respostas não vêm, em que os sentimentos se misturam e você não sabe muito bem como seguir. E é justamente nesse tipo de cenário que o Evangelho ganha vida, porque ele não foi escrito para dias perfeitos, mas para dias como esse. Jesus se aproxima de pessoas que estavam assim, confusas, cansadas, com medo, tentando entender o que fazer depois de tudo o que viveram. E ele não começa com grandes discursos, ele começa estando presente, ele começa caminhando junto. E isso pode parecer simples demais, mas é exatamente isso que transforma, porque quando alguém permanece ao seu lado nos momentos difíceis, você ganha forças que não sabia que tinha. Quando alguém não desiste de você, mesmo quando você está prestes a desistir de si mesmo, algo dentro de você reacende. E é isso que Deus faz. Ele não se afasta quando você se sente fraco, ele não recua quando você duvida, ele não se cansa quando você se sente cansado. Ele permanece, e essa permanência é o que vai, aos poucos, reconstruindo você por dentro. Talvez você ainda sinta medo, talvez ainda existam perguntas sem resposta, talvez ainda doa. E tudo isso não invalida a presença de Deus na sua vida. Pelo contrário, é justamente aí que Ele mais quer estar, não depois que passar, mas agora, no meio. E existe um detalhe muito importante no Evangelho de hoje, que pode passar despercebido, mas que muda completamente a forma como a gente entende Deus. Jesus não escolhe os momentos mais organizados para se revelar. Ele escolhe o cotidiano, o comum, o simple. Ele aparece onde ninguém está esperando algo extraordinário. Isso significa que você não precisa esperar um momento perfeito para perceber Deus. Você pode encontrá-lo no meio do seu dia comum, no meio das suas tarefas, no meio do seu silêncio, no meio de uma pausa, de um suspiro. Ele está mais próximo do que você imagina. Talvez você esteja procurando por algo grandioso, um sinal claro, uma resposta definitiva, mas Deus muitas vezes se revela no pequeno, no discreto, no simple. E só quem desacelera consegue perceber. Por isso, não se cobre tanto, não se exija uma fé perfeita. Não se culpe por ainda não entender tudo. O seu caminho não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. E Deus não está medindo o quanto você já avançou. Ele está cuidando de você exatamente onde você está. E agora, neste momento, eu quero te convidar a fazer algo ainda mais simples. Coloque a mão no peito, se pula e perceba a sua respiração. Sinta que você está aqui, que você continua, que você não foi abandonado, e no silêncio do seu coração, diga mais uma vez: com calma, Senhor, eu confio, mesmo sem entender. Essa confiança não precisa ser perfeita, ela pode vir misturada com medo, com dúvida, com cansaço, e ainda assim, ela é suficiente.
Porque Deus não espera uma fé sem falhas. Ele acolhe uma fé verdadeira. E enquanto você vai dizendo isso, mesmo que seja só dentro de você, algo começa a se abrir, não necessariamente fora, mas dentro, um espaço onde Deus pode agir, pode tocar, pode sustentar e talvez, ao longo do seu dia, você comece a perceber pequenos sinais dessa presença. Uma paz que não estava ali antes, uma força inesperada, um pensamento mais leve, um momento de respiro no meio do caos. Tudo isso pode ser Deus passando pela sua vida de forma silenciosa, mas constante, e aos poucos, sem que você perceba de imediato, aquilo que parecia impossível de atravessar começa a se tornar um caminho não fácil, mas possível, não perfeito, mas sustentado, porque quando Deus caminha com você, nada precisa estar resolvido para que você continue, basta dar o próximo passo, apenas o próximo, e é exatamente nesse próximo passo, simples e muitas vezes silencioso, que a vida começa a se reconstruir de dentro para fora, sem pressa, sem espetáculo, mas com verdade, porque o que Deus faz em você não é algo superficial, não é algo que depende de um momento passageiro, é algo profundo, que toca a raiz, que sustenta quando ninguém mais vê, que permanece mesmo quando tudo ao redor muda. O Evangelho de hoje termina deixando claro que a presença de Deus não é um acontecimento isolado, mas um caminho contínuo. Ele não vem apenas para te tirar de um momento difícil e depois desaparecer. Ele vem para caminhar com você, para permanecer, para ser essa certeza silenciosa de que você nunca mais está sozinho. Talvez amanhã ainda existam desafios, talvez algumas coisas continuem sem resposta, talvez nem tudo mude como você gostaria, mas se algo dentro de você começou a mudar hoje, então já existe um novo começo acontecendo. Um começo que não depende das circunstâncias, mas da presença, e é isso que eu quero que você leve com você depois deste momento. Não uma lista de coisas para fazer, não uma cobrança por mudanças rápidas, mas uma certeza: Deus está com você. Agora, no seu hoje, no seu cansaço, na sua luta, no seu recomeço, e quando você lembrar disso, mesmo que seja só por alguns segundos ao longo do dia, pare, respire e repita no seu coração: eu não estou sozinho, porque essa verdade tem força, essa verdade sustenta, essa verdade muda a forma como você atravessa tudo. Antes de a gente encerrar, eu quero te fazer um convite muito simples, mas cheio de sentido. Se essa oração, se essa palavra encontrou você de alguma forma, deixe o seu like neste vídeo. Pode parecer pequeno, mas esse gesto ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também estão precisando de fé, de paz, de um pouco de esperança. Talvez exista alguém agora vivendo exatamente o que você está vivendo, e através desse gesto, essa pessoa pode ser alcançada. E se você sentir no coração, escreve aqui nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser algo simples, uma palavra, um pedido, o nome de alguém que você ama. Não precisa explicar muito,
Às vezes, uma única palavra já carrega tudo o que o coração quer dizer. E enquanto você escreve, saiba que você não está fazendo isso sozinho. Existe uma comunidade aqui que reza junto, que acolhe, que caminha lado a lado, mesmo sem se conhecer pessoalmente. E se você quiser continuar vivendo momentos como esse, caminhando dia após dia com essa palavra que sustenta e ilumina, se inscreva no canal e permaneça conosco. Não como uma obrigação, mas como um espaço onde você pode voltar, sempre que precisar respirar um pouco mais leve, lembrar que Deus está perto e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Agora, eu quero encerrar rezando com você, mas de um jeito simples, do jeito que o seu coração já aprendeu hoje. Senhor, fica conosco, fica nas nossas casas, nas nossas histórias, nas nossas feridas e também nas nossas esperanças. Fica nos dias difíceis e nos dias tranquilos. Fica quando a gente entende e quando a gente não entende. Fica porque a tua presença é tudo o que a gente precisa. Que a paz do Senhor esteja com você, com a sua família, com todos aqueles que você carrega no coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém